Não existe apagar e esquecer o que aconteceu durante a incorporação e muito menos sair do corpo. Vem comigo que eu vou te explicar. O que ocorre de fato com estes médiums que acreditam que apagam é que a energia deles não está vibrando na mesma intensidade da energia de suas entidades. Então, essa incorporação acaba sendo muito intensa, porque a energia do médium tenta se conectar com a energia da entidade e fica aquele embate. Aquele embate. Para quem acompanha o canal aqui, os vídeos, os demais vídeos que eu costumo fazer, eu geralmente comento a respeito disso. Quando o médium é iniciante, existe aqui, ó, nessa região, mais ou menos, o chakra humeral, que é onde a entidade acopla no médium. Então, a entidade tem o chakra humeral dela e o médium tem o chakra humeral dele, e acontece essa conexão, essa união, tá, entre esses chakras. Não existe o espírito entrar dentro do corpo. Em primeiro lugar, nem o seu espírito está dentro do seu corpo. É uma coisa assim, ó, dá vídeo de horas se eu for explicar exatamente como funciona, tá? Mas o que acontece, gente, é que a entidade ela não vai entrar dentro do seu corpo, ela vai simplesmente encostar, vamos usar esse termo, encostar o chakra dela no seu, tá? É isso que acontece. E nos médiuns iniciantes, como esse médium ainda não está acostumado com essa energia, ele vai fazer o quê? Ele vai tremelicar de forma muito intensa. Ele vai ser aquele tipo de incorporação que você encontra vídeos dizendo assim, essa é uma incorporação inconsciente de verdade. Não é bem assim que funciona. Esse médium que acha que é inconsciente, na verdade, ele não está na mesma frequência vibratória da entidade dele, então tem esse embate. E como ele fica muito tonto e muito enjoado, se você acompanhou o vídeo passado, onde eu expliquei como foi a minha primeira incorporação da minha Maria Padilha das Almas, anos atrás, eu era uma médium iniciante. Então, assim, quando o médium iniciante, ele ainda não sabe como funciona a energia da entidade dele, ainda não conhece, não está em equilíbrio, é onde dá esse embate. Quando os chakras se conectam, acontece aquela incorporação estrondosa, cheia de tremeliques, de reviramento de olhos. Enfim, não sei nem se existe essa palavra reviramento, tá? Mas você entendeu o que dizer. Tá? Então, o médium iniciante, ele faz, nossa, aquela coisa toda, que não é culpa dele, né? É uma coisa involuntária, porque não é nem voluntária, a entidade ali conectando, e pá, é uma coisa louca, porque ele ainda não conhece aquela energia, e para tentar equilibrar, acontece tudo isso, joga de um lado, joga pro outro, e os outros médiums têm que segurar aquele médium iniciante para ele não cair no chão, enfim, né? E quando existe um médium que já é experiente, muito antigo na religião, quanto mais antigo ele é, quanto mais experiência ele tem, mais evoluído ele vai ficando e com uma energia muito próxima da energia da entidade dele, porque ele vai cumprindo aquela missão que ele veio cumprir aqui na Terra, né? Então ele vai alcançando a entidade dele, estando mais próximo, a incorporação vai se tornando cada vez mais sutil, mais leve, menos imperceptível. Tem gente que pensa assim, meu Deus, aquela pessoa tá incorporada, parece ela mesma, porque aquela pessoa tá tão parecida com a entidade dela, que é muito difícil de distinguir. Às vezes você acha que ela tá fingindo, mas não. Muito pelo contrário, tá, gente? Quem precisa fazer essa coisa de fazer uma incorporação, nossa, estrondosa, sendo um médium antigo, de duas uma, ou tá querendo aparecer, tem a necessidade do ego alto de achar, né, que ele precisa daquilo para mostrar que ele realmente está incorporado, ou ele está em desequilíbrio, né, e ele não está fazendo aquilo de propósito, ele está em desequilíbrio, as energias não estão conectadas, não estão na mesma frequência, e aí é onde acontece esse tipo de incorporação mesmo, o médium sendo antigo. Claro que tem casos, quando não é sempre, tá? Eu me refiro aos médiums antigos que fazem isso sempre. Aí eles têm que dar uma observada, começar a trabalhar mais a energia deles, mas acontece de médiums experientes que têm incorporações mais delicadas, mais sutis, né? Menos estrondosas, menos intensas. Acontece às vezes de a entidade chegar mais forte. Por quê? Às vezes o ambiente está muito carregado, tem que ser daquela forma porque é o arquétipo daquela entidade, mas isso é tema para um outro vídeo, né? Para você que ainda não sabe, que ainda está iniciando, não incorporou ainda ou está começando a incorporar, ou até já incorpora há um tempo e fica um pouco milindrado com algumas coisas que os seus irmãos falam, os seus irmãos de terreiro falam, até o seu sacerdote fala, eu vou te contar algo que muitas pessoas não têm coragem de te contar, porque isso é considerado um tabu dentro da nossa religião. Só que eu tô aqui pra quebrar tabu mesmo, não tenho papas na língua, tô aqui pra ensinar de verdade, porque essa é a minha missão de vida. Então, vem comigo, vem aprender. Se criou tradicionalmente aquela ideia de que uma incorporação verdadeira é uma incorporação inconsciente. Bem assim mesmo, gente. Por quê? Onde é que se originou tudo isso? Sabe aquele ditado que uma mentira dita várias vezes se torna uma verdade? Vou explicar a origem disso aí. Em primeiro lugar, lá anos atrás, tá? Hoje a gente ainda tem muitos tabus, imagina antigamente, né? Que era muito feio falar em Umbanda, em Quimbanda, então, nossa, nem se fala, né? Era coisa do demônio e lá vai pedrar. Então, o que acontece? Pensa comigo, vou dar um exemplo muito simples. Uma mulher lá que foi consultar com uma entidade, com um Exu ou com uma pombagira.
conta para essa entidade que ela traiu o marido dela. Por que ela vai abrir esse segredo para aquele médium? Porque ela acha que aquele médium apaga, que aquele médium é inconsciente e que quando a entidade subir, esse médium não vai lembrar de absolutamente nada do que ela falou, né? Essa é a visão que todo mundo tem. E por que foi criada essa visão? Justamente para isso, para que as pessoas se sentissem mais confortáveis em contar os seus segredos, as suas podridões, né? E pudessem ser ajudadas. Porque, na verdade, não foi nem criado de forma mal intencionada, tá, gente? Foi porque as pessoas se sentiriam mais confortáveis em contar os segredos, as coisas erradas que fizeram e, né, se permitirem ser ajudadas. Agora pensa na situação que se essa mulher soubesse que esse médium estava consciente ouvindo tudo que ela estava falando e vendo a cara dela, você acha que ela contaria isso? Que ela buscaria uma ajuda por parte desse show, dessa pombagira, para corrigir a cagadinha que ela fez? É óbvio que não, né? E os antigos inteligentes sabiam disso, né? E se tornou uma lei, na verdade. Eu vou dizer para vocês que assim, ó, que o primeiro sacerdote que disse que apagou pode ter feito? Ele não contou para os seus filhos de santo que deveriam fingir para beneficiar os consulentes para que eles se sentissem mais confortáveis. Ele simplesmente disse que apagava, e aí, na época, é muito feio discordar. Esses filhos de santo automaticamente começaram a mentir que apagavam, temendo a reação daquele sacerdote e o julgamento, ele dizer que eles não estavam incorporando, e foi assim que se criou a mentirinha que se perpetua até hoje. Porque a alecrim dourado não existe apagar. Não existe apagar. Eu te falo com toda certeza, porque se você apagasse, se o seu espírito se desconectasse do seu corpo, você morreria na hora. Na mesma hora, na hora. Não tem explicação que seja diferente disso, tá? Vai se informar melhor se você tem um pensamento diferente, tá? Conhecimento é a chave para que você evolua sempre mais. E o que eu tô falando não é pro mal, tá? É pro bem, é pra evolução pessoal de cada um que tá assistindo esse vídeo. Se você faz parte daquele pessoalzinho que mente, que coisa feia, hein? Vamos nos libertar dessa mentira porque vai fazer bem pra você. Então, essa mentira começou a ser dita, se perpetuou, né? Porque é mais confortável para as pessoas acreditarem. Tem gente que até prefere que minta, né? Uma vez eu já falei para algumas pessoas, né? Na época lá que eu tava iniciando, eu falei, ó, eu sou médium consciente. E algumas pessoas me disseram assim, não, eu prefiro que tu minta pra mim, tu diga que tu não vê nada. Eu penso assim, né, gente? Se esse médium trabalha com a mentira, o que você vai esperar dele? Um trabalho sério? Não espere um trabalho sério de uma pessoa que mente assim, tá? Nos dias de hoje, onde todos são esclarecidos, não é mais necessário esse tabu, não é mais necessário esse tipo de mentira. Parem com isso, não sejam hipócritas, tá? E aí, o que acontece? Eu sei que com esse vídeo eu posso comprar briga com muita gente, mas o meu papel é desmistificar as coisas que foram criadas e que não fazem o menor sentido mais no dia de hoje. Então, se você apagasse, se você saísse do seu corpo, você morreria. Já começa por aí, tá? Caso acontecesse de uma possibilidade, não tem como, não existe a mínima possibilidade, porque a sua alma, o seu espírito é o dono do seu corpo, tá? É a sua casa. Você deixaria outra pessoa tomar conta da sua casa onde você mora? Não, né? Muito menos do seu corpo, né? Vamos e viemos. Então, mas vamos supor que existisse a possibilidade do seu espírito, vou lá dar uma passeadinha enquanto o espírito da entidade tal entra, né? Entra ali na casinha, aproveita meu corpo e depois, pum, depois passeio, eu vou e volto. Gente, bem menos, né? Bem menos. Vamos supor que acontecesse isso. No momento que seu espírito, sua alma, sai do seu corpo, você morre, não tem outra oportunidade. Mas supondo que ele pudesse, sua alma pudesse sair, dar uma voltinha, né? O seu espírito sai, dar uma voltinha, enfim, e volta. No momento que outro espírito entrou no seu corpo, ele é um ladrão, um usurpador, um possessor, você está possuído, você não está incorporado. Porque a incorporação, a verdadeira incorporação, ela acontece de forma consciente ou semiconsciente, como queiram, porque é óbvio que a gente não fica no nosso estado natural, né? Então, o termo mais correto, na minha opinião, é semiconsciente, porque nós ficamos um pouco tontos, às vezes, nós, né, não temos o controle sobre as coisas que nós estamos fazendo, mas nós vemos e ouvimos. Nós sentimos. Nós lembramos. Apenas não conseguimos ter controle de certas coisas. De grande parte das coisas, porque a entidade faz o que tem que ser feito. Mas qual que é o papel da incorporação, gente? Me digam o seguinte, que sentido tem uma incorporação onde o alecrim dourado simplesmente apaga e não sabe onde estava, não se lembra de nada, precisa de intermediários para dizer que a entidade dela falou isso, falou aquilo, tem que usar erva tal. Gente, me poupem nos dias de hoje. Continuar com esse tipo de coisa é muito cansativo. É muito cansativo, sabe? E aí, os médiums iniciantes, quanto médium bom a nossa religião perde? Porque esses médiums acham, de verdade, que eles não estão incorporados, que eles precisam apagar, cegar, não lembrar das coisas. Vocês cometem um crime, um desserviço para nossa religião. Porque esses médiums acabam desistindo. Eles são desestimulados, muitas vezes humilhados por irmãos de santo que dizem que apagam, né? Então, assim, eu contei para vocês a origem dessa mentirinha de apagar, né? Então, assim, de duas uma, ou você morre, ou então você está sendo possuído por um espírito que não é de luz, porque espíritos de luz estão com você para te ensinar alguma coisa,
Não para tomar conta do seu corpo e fazer o que ele bem entende, tá? No momento que ele fez isso, ele tá te possuindo, ele é um espírito sem luz. Já começa por aí, tá? Vamos partir desse princípio. Uma entidade de luz, um Exu, uma pombagira de luz, né? Para adquirir esse título, ele tem que ser uma entidade de luz, tem que ter trabalhado, resgatado muitas almas, enfim. Mesmo que ele tenha feito coisas erradas em encarnações passadas, ele evoluiu, ele corrigiu os erros dele e pagou um preço muito alto por isso, tá? Então, ele não é Exu do nada, ele não é uma pombagira do nada. Seja entidade de direita ou de esquerda, essa entidade já foi um espírito que encarnou muitas vezes aqui na Terra. E ele teve que penar para conseguir esse título. Ele teve que lutar para conseguir esse título, para poder trabalhar, para te ajudar a evoluir, e ele evoluir junto com você. Qual que é o sentido de uma incorporação, gente? Óbvio, fazer a caridade, fazer o bem, né? Curar, acolher as pessoas que precisam, mas, antes de mais nada, ensinar o próprio médium. Por quê? Se o médium não está bem, como é que ele vai ajudar o outro? Se o médium não conhece, como é que ele vai ajudar o outro? Como é que um espírito vai chegar, vai tomar conta do seu corpo e te possuir? Vai dizer assim, ó, o espírito do fulano, vai andar passeio enquanto eu possuo ele aqui. Não tem o menor cabimento. E aí o seu espírito vai passear, esse outro espírito toma conta do seu corpo momentaneamente. Faz o que ele bem tem, sem a sua permissão, sem o seu consentimento. Cadê o livre-arbítrio daí, gente? Você é dono de si próprio, você é o dono do seu corpo, você é o proprietário. Você vai deixar alguém entrar na sua casa e fazer festinha, fazer o que bem entender? Não. Tá? Então, assim, esse espírito entrou no seu corpo, né? Porque não se entra no corpo, mas ele acoplou no seu corpo. Ele te possuiu. Fez o que bem entendeu, e você ainda vai se achar o superior, o ego lá em cima, porque eu apago, porque a minha entidade é verdadeira, porque eu não enxergo, eu não escuto, eu não lembro. Aí tem que ter o Cambone para dizer o que a sua entidade falou. De onde que isso é evolução? Qual é o sentido de um espírito chegar, trabalhar no seu corpo, você ficar totalmente inconsciente, não saber o que aconteceu? E tem gente que usa disso para botar a culpa na entidade, fazendo o seguinte, ó. Ai, pombagira, se assanhou pra tudo que foi homem lá, que tava lá no terreiro. O Exu se assanhou pra tudo que é mulher que tava lá no terreiro, deu em cima de tudo que foi mulher. Encheu a cara, arranjou briga. Ah, gente, me poupe, isso é a sombra do médium que tem que ser doutrinada. A entidade não tem que ser doutrinada. Parem com essa asneira, parem com essa hipocrisia. A entidade já é evoluída, já é muito mais do que nós. O grau que a entidade atingiu está anos à légua da nossa humilde existência nessa carne aqui que apodrece. Tá? Então não sejam hipócritas de dizer, a entidade tem que ser doutrinada. Bem menos. Bem menos. Você tem que ser doutrinado. Se está acontecendo alguma coisa de ter palavrão, ter coisas erradas dentro do terreiro, feitas pelo suposto Exu, pela suposta pombagira, não é Exu, não é pombagira. Ou é você, que está botando toda a sua sombra para fora, ou então é um espírito obsessor que está se fazendo passar por um Exu, por uma pombagira de luz. Simples assim. Um quiumba, tá? Só tem essas explicações, certo? Mas, aí, eu preciso entrar num outro quesito deste mesmo tema. Nem todo médium faz por mal. Nem todo médium mente que apaga por mal, tá? Na verdade, nem todos mentem. O que acontece? Existem sim os médiums que mentem que apagam porque eles acham que é muito superior a apagar, sendo que é totalmente o oposto. Na minha opinião, o médium semiconsciente é muito mais maduro do que um médium inconsciente, porque o médium semiconsciente está aprendendo o tempo todo com a entidade dele. Todos os conselhos que essa entidade dá para o consulente, aquele médium vai absorvendo também, né? Mas o grandão lá, o médium mais importante, que tem aquela incorporação inconsciente, gente, todos os médiums, não tô generalizando dizendo que todos os médiums que estão assistindo esse vídeo, mas assim, ó, todos os médiums que eu conheço, que se dizem inconscientes, todos, sem exceção. Eu já vi sair das consultas, contando aos 4 ventos, espalhando aos 4 ventos tudo que viu naquela consulta. Falando da vida de todo mundo. Cadê a inconsciência deste ser? Se ele é inconsciente, como é que ele sabe de tudo isso? O Cambone não tá ali o tempo todo pra fazer a fofoquinha, né? Então, bem menos hipocrisia, tá? Bem menos. Eu já tô de saco cheio. Eu não tô mais pra ficar de baleirinha, tá? Com questão de ética com pessoas que não são éticas, certo? Então, assim, eu tô aqui pra realmente quebrar tudo isso. Porque não estamos mais em tempos de viver sobre essas regras bestas. Mas, para aqueles médiums que realmente acreditam que apagam, tem esses médiums que são inocentes, que acham que apagam. Por quê, gente? Aí acontece o que eu falei no vídeo passado, quando eu relatei como foi a minha primeira incorporação. Gente, quando nós somos iniciantes, às vezes as coisas acontecem num nível tão hard, tão pesado, tão radical, que a gente fica zonzo e a gente acha que apagou. Isso é o que acontece com os médiums que acham que apagam, tá? E acontece com esses médiums, às vezes são médiums muito experientes, são médiums maravilhosos, fazem um trabalho lindo, tá? Parabéns pra vocês, de todo o meu coração, tá? Sem ironias, de verdade, parabéns. São médiums maravilhosos, porém, por ficarem extremamente tontos, enjoados, né? Com aquela coisa toda, assim, de não conseguir se equilibrar, o foco deles está tão ali em tentar manter o médium de pé, tentar se manter de pé, que eles não percebem o que está acontecendo ao redor. Então, eles têm a sensação de que eles apagam, mas eles não apagaram.
Entendido? Só tem essas duas explicações. Médium que diz que apaga ou está mentindo para se achar superior aos outros, né? Ou porque tem, na verdade são três motivos, ó. Ou está mentindo por se achar superior aos outros, ou está mentindo porque tem vergonha de os outros irmãos acharem que ele não incorpora, ou então ele realmente é inocente e não sabe o que está acontecendo, né? Ele fica muito tonto e ele não tem noção do que passa em volta porque ele está focado em tentar se manter de pé ali e acaba passando batido as coisas que estão acontecendo. Ele não presta atenção, tá? Então isso é a inconsciência que se diz, que se fala, certo? Mas não existe apagar. Se você apagasse, você morreria na hora, tá? Não existe um espírito te possuir, tá? Porque você morreria, não daria nem tempo dele te possuir. Mas supondo que ele conseguisse, seria um espírito sem luz, ok? E você não tiraria proveito nenhum disso, você não evoluiria, porque você não aprenderia com a sua entidade. A função da incorporação é você aprender com a sua entidade o tempo inteiro, certo? Então, esse tema é um tabu. Eu sei que muita gente vai me odiar depois desse vídeo, mas eu sei que também muita gente vai se libertar dessas amarras, né? Que foram criadas pelos nossos antepassados. Como eu disse, não foram criadas por mal, né? Mas nos dias de hoje não tem por que ter isso. A verdade é a melhor coisa que se tem na vida. Quando se trabalha com a verdade, é muito melhor. Você que mente, você que tem vergonha de dizer que não apaga, pare com isso. Não faça mais isso. E você que acha que apaga, tenta concentrar no que está acontecendo em volta. Devagarzinho você vai conseguir. Porque se você não está conseguindo ficar consciente, se você está tão tonto a ponto de não conseguir identificar o que está passando ao redor, é porque você está em desequilíbrio, tá? Você faz parte de um pequeno grupo que não mente. Você realmente acha, você realmente acredita que apaga. Por causa disso que eu falei. No momento que você trabalhar o seu equilíbrio, você vai se tornar um médium consciente. E você vai ver o quanto é bom ser consciente. Na verdade, semiconsciente, tá? Perdão. Semiconsciente, porque você vê, você ouve, você sente, mas você não tem o controle. Controle entre aspas, né? Porque a entidade, com o seu consentimento, faz as coisas, né? Você tá com a mão baixa e sem que você queira, sua mão levanta e fuma. Você faz coisas que você não faria se você não estivesse incorporado, né? Então, eu espero de coração que todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo não fiquem tristes, não fiquem chateadas, não fiquem zangadas comigo. Se ficarem também faz parte do processo e tá tudo bem. Cada um tem o seu tempo de despertar, né? Então, assim, se você tá bem com a sua verdade, que ótimo, que bom, faz parte do seu processo, eu respeito isso. Mas eu não posso me calar, tá? Então, se você não gostou desse vídeo, se você se sentiu ofendido, me desculpe, né? Que você continue tendo a sua visão. Mas em algum momento, esse despertar vai acontecer de forma coletiva. E que bom se você fosse um dos primeiros, né? Seria ótimo, seria muito mais agregador para você, certo? O meu papel aqui não é agradar ninguém. O meu papel é fazer um canal de conhecimento religioso de forma profunda mesmo, não de forma superficial, como muitos canais fazem aí. Se eu quisesse engajamento, o que eu faria? Eu faria coisinhas superficiais, tá? E não é o que eu faço nesse canal. Meu objetivo é estudar a religião de forma profunda, de verdade, certo? E eu cheguei no nível, gente, que eu não estou mais pra buscar palavrinhas bonitas. Eu cheguei no nível da minha vida que eu não preciso mais dar satisfação pra ninguém. Eu sou dona do meu nariz, né? Batalhei pra ter as coisas que eu tenho. Construí, junto com meu esposo, tudo que nós temos. Né? Uma família linda. Enfim, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu batalhei muito. Então eu só não tenho que provar nada pra ninguém. Quem quer estar aqui, que esteja aprendendo de coração, tá? Sem julgamentos, porque eu não falo nada por mal aqui. Eu falo pra tentar ajudar. Então se você discorda, não siga o canal. Simples assim, tá? Não se inscreva, não curta, enfim. Tem outros canais que tem conteúdo que você gosta. Agora, se você gosta do meu conteúdo, se inscreva, não perca nenhum vídeo e curta, tá? Porque o meu objetivo aqui é realmente esclarecer. Eu não tô por like, eu não tô por atingir no sentido de alcançar, né? E número de seguidores, se eu tiver aqui um seguidor, na verdade aqui nem se fala seguidor, né, gente? Pra vocês verem que eu não me ligo muito nessas coisas mesmo. Se eu tiver aqui um inscrito, pra mim já tá ótimo, né? Porque essa pessoa tá aprendendo comigo, em algum momento eu vou acabar aprendendo com ela também, tá? Então, não fiquem tristes, não fiquem chateados, não fiquem bravos. O meu conteúdo de agora em diante vai ser assim, né? Eu decidi que eu não vou mais buscar palavras bonitas, eu vou falar exatamente o que eu penso, tá? Porque como eu sou professora, eu geralmente uso termos mais didáticos, mas eu não vou mais buscar isso, eu vou ser mais natural daqui pra frente e falar exatamente o que eu penso, ok? Se você ficou até aqui e gostou do conteúdo, um beijo no seu coração. Se você também está aqui até agora e não gostou do conteúdo igual, um beijo pra você, né? Estamos todos evoluindo, talvez eu esteja errada e você esteja certo, não sabemos quem é o certo e quem é o errado da história, né? Graças a Deus vivemos num país democrático e isso é lindo, democracia é uma coisa linda, tá? Então, desejo a você e a toda a sua família muitas bênçãos, axé e até o próximo vídeo.